Gostaria de registrar aqui o meu profundo pesar por um ato horrendo ocorrido na noite da última sexta-feira na cidade de Poção, agreste de Pernambuco, que deixou perplexa toda a população do nosso estado. 3 conselheiros tutelares foram friamente assassinados depois de terem cumprido uma ordem judicial para garantir a guarda de uma criança de 3 anos aos seus avós maternos. Nessa mesma chacina, a avó da criança, uma senhora de 62 anos, que vinha no carro com os conselheiros ao lado da neta, também foi morta covardemente a tiros. A crueldade desse quádruplo homicídio provocou uma grande comoção em Pernambuco e está mobilizando a nossa Polícia Civil para a captura dos assassinos. De forma que eu não poderia deixar de externar aqui minha profunda indignação com esse crime que ceifou abruptamente 4 vidas, entre elas a de 3 conselheiros tutelares, agentes públicos que dedicam os dias ao bem-estar das nossas crianças e adolescentes. Por essa razão, apresento à Casa um voto de pesar pelas mortes dos conselheiros Carmen Lúcia da Silva, José Daniel Farias Monteiro e Lindenberg Nóbrega de Vasconcelos, e da professora aposentada e avó da criança de 3 anos, a senhora Ana Rita Venâncio. Estou confiante que a Polícia Civil de Pernambuco vai elucidar, com toda a competência e com toda a rapidez, as circunstâncias desse ato bárbaro e prender todos os envolvidos no crime. Se for necessário, o governo de Pernambuco pode contar com o nosso empenho por qualquer ajuda necessária de ordem federal que o Ministério da Justiça possa prestar para que possamos punir exemplarmente esses assassinos. Feito esse registro, senhor presidente, quero aqui me focar neste ano desafiador que teremos pela frente, em que o Congresso terá um papel de extrema responsabilidade no trato de medidas do qual depende o futuro do nosso país. E falo aqui de uma pauta consistente, de debate político elevado, que transcende o discurso raso, em que alguns querem meter o país, que segue investindo no golpismo, agora baseado em análises dos cíclicos índices de aprovação e popularidade do governo. É raso, porque é respaldado em argumentos frouxos. Alguns até encomendados e pagos a peso de ouro, feitos sob medida para prejudicar um governo legitimamente eleito, que acaba de começar. Aliás, se querem usar irresponsavelmente um escândalo de corrupção e uma pesquisa de opinião pública negativa para pedir o impedimento de um governante, não esqueçam também de pegar o caso do trem-salão Tucano e a última pesquisa da Datafolha para usar também contra o recém-empossado governador de São Paulo. Garanto que cairá no mesmo dia. Então, quero conclamar aqui os agentes políticos deste país. Muitos deles se dizendo investidos no papel de porta-vozes da sociedade, mas que não vociferam aqui nada além do que a fala histérica de seus correligionários golpistas, gente que ainda hoje chama a ditadura de revolução, como hoje mesmo tive a oportunidade de ver nos jornais, que tenham responsabilidade e gosto pelo trabalho em que foram investidos pelos eleitores. Tragam ideias, hajam, debatam, proponham mecanismos que contribuam para o crescimento do país, ao invés de ficarem por aí transitando em submundos e porões escuros, conspirando contra o regime democrático, como tantos já fizeram em prejuízo do Brasil. Do que precisamos tratar aqui é da missão de discutir e de votar temas que há anos se arrastam nesse parlamento, sem que tenham tido um desfecho em favor da sociedade. A reforma política é um deles. Não dá mais para que sigamos
com as imperfeições democráticas com as quais temos convivido sem reagir à altura. Não é mais possível, por exemplo, que sigamos assentindo ao financiamento de campanhas políticas por empresas privadas, mãe de tantos males ao processo eleitoral, como temos visto ultimamente. Não dá mais, da mesma forma, para que tenhamos uma Câmara dos Deputados, onde os seus dois maiores partidos representem apenas 25% do total de parlamentares, enquanto os outros 75% dos deputados estejam pulverizados em 26 legendas, muitas delas com apenas um único parlamentar. Essa é uma realidade incompatível com um sistema democrático eficiente. É imprescindível que criemos uma cláusula de barreira, como também aprovemos uma vedação às coligações proporcionais que têm provocado tantas distorções eleitorais. Na seara econômica, é imprescindível que votemos a convalidação dos incentivos fiscais dados pelos governos estaduais em passado remoto e aprofundemos as discussões sobre a reforma tributária ampla, incluindo a própria reforma do ICMS, que possa pôr fim à guerra fiscal, dando equilíbrio à nossa federação. Nesse sentido, a rediscussão do Pacto Federativo deve estar na primeira linha das nossas prioridades. A questão da viabilidade financeira dos municípios, da melhoria da qualidade dos serviços públicos e da redefinição das responsabilidades de cada ente federado. Enfim, temos temas muito árduos, geradores de muitos debates, sobre os quais nos debruçamos de agora por adiante, e exatamente por isso deveremos redobrar nossos esforços para chegar a um ponto em que seja possível resolvê-los consensualmente e implementá-los pelo bem do Brasil. Na abertura do ano legislativo, o Poder Executivo deixou claro a sua intenção de trabalhar ao lado do Congresso Nacional para enfrentarmos conjuntamente alguns desses desafios. A mensagem da presidenta Dilma Rousseff externou as suas prioridades e delineou aos parlamentares as linhas nas quais tem trabalhado para manter equilibrada a economia brasileira. São ajustes claros e necessários a que sigamos no caminho do desenvolvimento inclusivo que começamos a trilhar desde o presidente Lula e do qual não vamos nos desvencilhar. São medidas de promoção de políticas econômicas que têm como fim serem grandes indutoras das políticas sociais que provocaram a revolução neste país, tirando da pobreza mais de 50 milhões de brasileiros. Esse foi o projeto que venceu as eleições do ano passado. E creio que é por isso que a oposição ainda esperneia tanto. Afinal, o remédio amargo que eles sempre impuseram aos brasileiros não gerou outra coisa senão mais doença à população, mais pobreza, mais miséria, mais fome, mais FMI, mais desemprego, mais arroxo salarial. Hoje não. O Brasil enfrenta uma das mais duradouras crises internacionais dos últimos tempos e, em razão disso, tem adotado medidas que não são, obviamente, aquelas que desejaríamos. Mas, se por um lado, medidas como a alta de juros acontecem, por outro, seguimos fazendo isso para manter o controle sobre a inflação. Se por um lado há reajuste no preço do combustível, que durante muito tempo permaneceu congelado por meio de subsídios diretamente concedidos via a Petrobras, por outro lado, o Brasil teve um crescimento nominal de 95% nos seus investimentos em educação.
Se por um lado a adequação de tributos a novos patamares, por outro chegamos ao menor índice de desemprego da nossa história, confirmados pelos números do IBGE de hoje. Ou seja, todas as medidas adotadas foram tomadas para resguardar a inclusão social, a renda e os empregos de todos os brasileiros, ao contrário de mais de uma década atrás, quando o arroxo nos mais pobres era feito para alegrar a meia dúzia dos mais ricos desse país. O negócio era garantir os lucros do andar de cima para que ele ajudasse o governo, com todos os meios de que dispunha, entre eles os de comunicação, a manter sob controle o andar de baixo. Esse hoje é o inconformismo da Casa Grande. Os ajustes vêm para todos e não vão ser descontados totalmente na conta dos mais pobres. De forma que retrocesso e recessão só se o Brasil tivesse dado marcha ré. Mas os brasileiros escolheram seguir avançando, garantindo conquistas e trabalhando por mudanças. É esse o caminho que estamos trilhando. Um dos bons exemplos de como medidas econômicas podem fomentar políticas inclusivas será um importante tema de discussão nesse Congresso brevemente. A presidenta Dilma irá enviar, ainda este ano, um projeto com regras de transição entre o Simples Nacional e os demais regimes tributários para micro e pequenas empresas, como forma de fomentar o crescimento desses verdadeiros guerreiros do nosso país, que representam 99% das empresas brasileiras, geram mais de 60% dos empregos e respondem por 27% do nosso PIB. Será mais uma grande medida para darmos dinamismo econômico ao Brasil, criarmos mais empregos e avançarmos no desenvolvimento inclusivo, que é um caminho sem volta para nós. Não vejo como muitos querem fazer Câmara e Senado num cabo de guerra com o Executivo. Tensões entre poderes são naturais num sistema democrático, provocadas muitas vezes por diferença de visão política sobre determinados temas. Por isso, mas isso não significa, mesmo porque atenta contra os princípios constitucionais, uma desarmonia que prejudique o funcionamento democrático. Dessa forma, e dentro do espírito que toma os chefes desses poderes, estou convicto de que Legislativo e Executivo andarão juntos em favor de todos os projetos que interessam ao Brasil. Perderão como já perderam diversas vezes aqueles que apostam no caos. Perderão aqueles que pautam a atuação política na sazonalidade das pesquisas de opinião. Quero, aliás, aqui ressalvar que mesmo com a queda nos índices de ótimo e bom, após todas essas semanas de espancamento midiático, a presidenta Dilma, neste primeiro ano de segundo mandato, ainda tem mais prestígio do que tinha Fernando Henrique Cardoso no primeiro ano do seu segundo mandato. De maneira que peço aqui a todos os parlamentares que façamos um esforço coletivo por uma pauta positiva, exercitando ao máximo o diálogo e o entendimento de alto nível, para que cheguemos àquilo a que os brasileiros aspiram do seu Congresso. Ações práticas que resultem em melhora das condições de vida de toda a sociedade. Muito obrigado, senhor presidente. Permite uma parte, nobre senador Humberto Costa. Porque regimentalmente, falo como ele líder. está falando como líder. Teria o maior prazer, a maior satisfação. E eu teria o maior prazer em aparteá-lo, para poder discordar de todo o pronunciamento de Vossa Excelência. Vossa Excelência, como líder do governo, por dever de ofício, vem defender o indefensável. Mas haverá oportunidade para que nós possamos travar o bom debate. Com certeza, esse é o nosso desejo, a nossa vontade. Isso é salutar para o Congresso Nacional e terei o maior prazer também de mostrar, com toda certeza, equívocos que poderão estar contidos na defesa de Vossa Excelência. Muito obrigado.